O vídeo de hoje é sobre o desenho da boca. Quais são os principais elementos que marcam as diferenças entre as expressões? Eu sou Matini, o artista plástico. Seja bem-vindo ao canal Canimambo Art. Indo direto ao ponto, vamos começar por desenhar a boca vista frontal. Em primeiro lugar, traçar o eixo horizontal e depois o eixo vertical. E logo a seguir, traçar 3 circunferências de modo a obtermos uma configuração triangular. Curva ascendente e curva descendente. Estes são os termos que vou usar para designar o movimento dos traços. Traçar o contorno do lábio superior, que começa com uma pequena depressão e continua com uma curva descendente sem tocar o eixo horizontal ou o canto da boca. E repetir este procedimento no lado direito. Terminar o contorno com uma curva ascendente em ambos os lados. De um modo geral, o lábio superior costuma ser mais fino em relação ao lábio inferior. Com uma única curva ascendente, traçar o contorno do lábio inferior. No lugar de uma linha reta que separa os lábios, vamos traçar uma linha anatômica que começa com uma curva ascendente muito suave e depois segue os contornos das figuras de construção, que são os círculos. Em relação às sombras, acho interessante deixar o lábio superior sempre imerso na sombra, por uma razão muito simples. A maior parte das fontes de iluminação que fazem parte do nosso meio localizam-se na parte de cima. O sol, as luzes artificiais que iluminam os ambientes que frequentamos, apartamentos, escritórios, enfim, normalmente a fonte de luz fica localizada na parte de cima, salvo raras exceções. É por isso que o nosso cérebro está treinado a ver o lábio superior sempre na sombra. E esta disposição das sombras vai deixar o seu desenho com um ar mais natural e agradável. Quanto mais próximo da linha que separa os lábios, mais escura a área fica, salientando a percepção da profundidade. Não menos importante é a sombra do lábio superior projetada sobre o inferior. Escurecer as sombras e os contornos para salientar o volume. Se prestar atenção, vai perceber que a sombra do lábio inferior não começa exatamente nos cantos da boca, mas sim um pouco depois. Este detalhe pode parecer irrelevante, mas tem uma influência considerável na percepção natural da forma. Agora vamos desenhar a boca de perfil. E como sempre, vamos começar por traçar o eixo horizontal e depois o eixo vertical. E como a boca está de perfil, o eixo vertical vai ficar um pouco inclinado. Isso porque o lábio superior normalmente fica ligeiramente projetado para frente em relação ao lábio inferior. Aqui, o eixo vertical não divide as circunferências pela metade. Ele faz o contorno frontal dos lábios. E agora vamos fazer o contorno lateral, que começa com uma curva descendente e termina com uma ascendente. Enquanto que o inferior é com uma única curva ascendente. E é bom lembrar que, normalmente, o lábio superior fica imerso na sombra. Não esqueça da sombra do lábio superior projetado sobre o inferior.
Com uma sombra densa, salientar a profundidade dos cantos da boca. Vamos desenhar a boca na posição 3/4, começando por traçar o eixo horizontal e depois o vertical, que por causa da posição ficará ligeiramente inclinado. E agora traçar as 3 circunferências. Por causa da perspectiva, a circunferência do lado esquerdo fica por baixo da circunferência do lado direito. Vamos traçar o contorno da face esquerda e depois da face direita, que parece mais curta por causa da distorção causada pela perspectiva. E por fim, o contorno do lábio inferior. Em relação às sombras, vamos seguir o mesmo esquema. Quase toda a superfície do lábio superior imerso na sombra, sombra projetada sobre o lábio inferior. Quanto mais próximo da linha que divide os lábios, mais escura a área fica por causa da profundidade. E para completar, os cantos da boca são as áreas com as sombras mais escuras. Agora vamos desenhar o sorriso, começando sempre pelo eixo horizontal e depois o eixo vertical. A principal característica do sorriso é que os cantos da boca tendem a subir em conjunto com o lábio superior, criando uma linha ascendente bem acentuada. E o contorno do lábio superior passa para aqui. Eu sei que a princípio pode parecer muito confuso, mas calma que daqui a pouco você vai compreender muito bem. Esta é a linha mágica, o segredo reside aqui. Vamos traçar o contorno do lábio superior e com uma linha ascendente traçar o contorno do lábio inferior. O contorno interno do lábio superior não é uma linha reta. Há uma ligeira depressão que começa bem próximo dos cantos da boca. Em relação aos dentes, é uma questão que merece um vídeo inteiro só para falar sobre este tema. Por enquanto, o importante é saber que o uso de linhas paralelas pode eliminar a perspectiva. As linhas dos dentes tendem a afunilar na parte inferior. E em relação às sombras, vamos seguir o mesmo padrão. Nota bem, a fileira dos dentes não vai até aos cantos da boca. Existe uma área escura entre os dentes e os cantos. Vamos desenhar a boca com uma expressão de tristeza. Começando pelo eixo horizontal e depois o vertical. Vamos estabelecer as principais diferenças entre as duas expressões: alegria e tristeza. Na alegria, a curva ascendente e o deslocamento do lábio superior são acentuados. No choro, esta curva e o deslocamento dos lábios são menos expressivos. No sorriso, a configuração do lábio superior é quase que uma linha reta. E no choro, há um ligeiro decaimento nas extremidades do lábio. E os dentes quase que não aparecem. A principal característica do choro é a tensão sobre o lábio inferior, que cria uma curva descendente bem na parte central do lábio. A comunicação visual que resume de forma genial estas duas expressões são os emojis. Para representar a alegria, bastam 2 pontos e uma curva ascendente. A curva ascendente é a principal característica do sorriso. E para a tristeza,
Bastam 2 pontos e uma curva descendente. A curva descendente é a principal característica da tristeza. Farei um outro vídeo onde irei me aprofundar nesta questão das expressões. Este vídeo transmite apenas noções básicas para quem está a começar. Se gostou do vídeo, subscreve o canal e deixa o seu like. Deixa a sua sugestão nos comentários, compartilha este conteúdo com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho das notificações. A mim só me resta agradecer, o meu muito canimambo, até as próximas pinceladas.